A equipe econômica do governador Pedro Táxi apresentou hoje pela manhã os dados sobre a crise que está afetando o caixa do estado. Além de divulgar a situação de Mato Grosso diante das crises econômicas e políticas, outro assunto abordado foi justamente a não concessão do reajuste geral anual, o RGA. A matemática do governo mostra desequilíbrio nas contas públicas. É que houve o encolhimento da receita, uma cifra histórica de menos 4,2%. A famosa crise anterior, em 2009, a queda foi de apenas 2,2%. O que agrava neste quadro é a elevação das despesas nos últimos 8 anos. Subiu 230%. No panorama fiscal do estado, apenas a folha de pagamento elevou em mais de 7%. O impacto é negativo, ditado também pela crise econômica e política e falta de planejamento de governos anteriores. Diante de tudo que vem acontecendo na política fiscal, tributária, a crise nacional estabelecida, a crise política, com a inflação na casa de 10%, os estados sofreram com isso e perderam receitas nesse ano na ordem de 4,2%. Isso agravou mais ainda a crise. Os estados tiveram uma inflação maior, logo a dificuldade de reposição inflacionária para a principal despesa que é a folha, ela é ainda agravada pela queda de receita. E essa queda de receita, somado ao fator da despesa de pessoal em crescimento, ao longo dos últimos 5 anos, todos os estados do Brasil, evidentemente mostrado, inclusive hoje, mostraram que houve crescimento de despesa de pessoal, muitos desses estados sem o devido alinhamento com a sua capacidade de pagamento, ou seja, sem um planejamento fiscal adequado. Então, isso vem só agravar a situação ainda mais. Em alguns meses, a receita até aumentou, mas não acompanhou a alta dos gastos públicos. Em alguns setores, a arrecadação de tributos despencou, como ICMS e IPVA. Os dados apresentados sustentam ainda o travamento do caixa estadual em liberar o RGA dos servidores estaduais. Mesmo após o governo não repassar o RGA, a revisão geral anual, a equipe econômica alega que ainda é um privilégio ser servidor em Mato Grosso, já que outros 10 estados estão com a folha de pagamento atrasado e ainda outros 25 também não vão repassar o RGA. Diante do cenário econômico, a equipe garante que o governo vai cortar da própria carne uma redução de 25% dos gastos públicos. Nós já temos um estouro de limite frente à nossa capacidade de geração de receita. Quando você coloca 11,28 em cima disso, primeiro, você estoura ainda mais o limite, vai passar de 50,39 para cima de 54%, dificultando ainda mais o enquadramento no final do ano. E isso acarreta problemas sérios para o Estado. O Estado passa a não ter, a partir de 2017, transferências voluntárias, novas operações de crédito, dificultando ainda mais o pagamento da folha nos próximos meses e nos próximos anos. Até porque, quero reforçar, o Estado vem cumprindo com as tabelas que foram aprovadas nas carreiras dos anos anteriores. Isso também tem um impacto na folha à frente. O RGA nesse ano pagar o RGA hoje sem um planejamento adequado é colocar em xeque a folha de pagamento, não só desse próximo mês, não só do segundo e terceiro mês à frente, mas para os próximos meses. O Estado não tem hoje a capacidade financeira para realizar isso. Isto quer dizer que o Estado só poderia fazer o pagamento do RGA se estivesse com a folha salarial dentro dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas já ultrapassou o limite prudencial de 46%. E se a conta do governo com a folha de pagamento já está difícil em 598 milhões de reais, com a concessão do RGA, o déficit com o pagamento chegaria a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Possíveis movimentos grevistas são desestimulados pelo governo. Eu disse e repito e falo isso para os servidores por meio dos sindicatos, não é o momento de greve. Eu acho que essa greve, sim, poderá ser considerada ilegítima porque a lei diz isso. E o Estado vai buscar todos os seus direitos. Mas eu acho que o momento é temerário. Um Estado que vem pagando folha em dia e tem condição de sobreviver ao que está acontecendo aí fora, precisa estar unido os servidores e o Poder Executivo, ou seja, o gestor, que é o governador que determinou a folha em dia, para buscar soluções e não trazer mais problema. A greve traz consequências, inclusive perda de receita. E se isso acontecer, a gente entra num ciclo negativo, né? A gente deixa de injetar na economia 700 milhões de reais. E o impacto contra a crise, que inclui reduzir os gastos públicos, promete diminuir também em 15% os incentivos fiscais, significando poupar aos cofres públicos mais de 100 milhões de reais. Isso em relação ao setor produtivo.
E ainda visa a diminuição de custeio geral do governo em mais de 360 milhões. Nós estamos trabalhando com uma meta de 25%, que vai chegar em torno de 250 milhões de imediato de orçamento contingenciado para que as unidades orçamentárias, as secretarias, não gastem para esse ano. Então isso tem sido muito difícil porque nós já cumprimos essa meta no ano passado, fomos além dela no ano passado. Só que ali tinha mais gordura. Como a gente já fez a primeira parte de corte de despesa, o segundo corte é mais difícil. Então é ela que vai determinar o sacrifício do Executivo e das unidades orçamentárias, sem que haja prejuízo para as políticas públicas.